podcast Bíblico. A gente aprende muito fazendo isso. E para nos ajudar, Júlia Nobre, quem? Não, só ela quer falar. Só... Nossa querida Laísa Adria. Seja muito bem-vinda, Laísa. Tudo bem? Tudo bom, e vocês? Tudo bem. E ela que agora é a nossa nova apresentadora daqui do canal CJC, vai estar sempre conosco nos nossos programas e também aqui no nosso podcast bíblico. E qual que é a expectativa, Laísa, agora participando do CJC? Cri-cri. Fala, muito feliz em trabalhar com Não, o muito Joey. feliz, é um prazer estar aqui e participar com vocês toda segunda, quarta e sexta-feira. E vai ser uma bênção, tenho certeza que todos esses temas que a gente vai trazer aqui vai somar na sua vida, vai esclarecer coisas da Bíblia na sua vida e o que a gente espera é que nós possamos ser muito usados por Deus para abençoar a sua vida também. É verdade, você que já conhece a Laísa aí do SOS, ela que deu os testemunhos. Lala. É conhecida como Lala, ela tá aqui com a gente, tá bom? Seja muito bem-vinda. Bom, E hoje... agora o assunto do dia é... A Jana fez 3 coisas que não Só estão no ela quer roteiro. falar. Não, ela tá animada. Ela tá animada. Ai, eu, pode né, falar. Joelison? Não, deixa eu abrir um parênteses aqui, a gente começar aqui o nosso bate-papo, nossa conversa. Joelison, quantos versículos tem? Não sei, eu não contei versículo. Eu só queria saber até que versículo ia, Joelison. Ela faz... Tá, vamos lá. Porque eu não tinha aberto ainda o aplicativo, Entendi. agora tá aberto entendi. aqui. Ela deu tempo pra ela ter que abrir no aplicativo pra... Entendi. Enquanto Vai, você Júlia. tava respirando ainda. Vai, Bora, Júlia, vamos pro tema, continua. bora, O Júlia. tema de hoje Bom. é a ascensão de Jesus. Como disse, do versículo 1 ao versículo 14 é o texto base do dia, certo? E, meus amigos, vocês estudaram bastante, né, Joelson? Ele muito. prepara até uma ficha aqui, ó. Quer começar, Joelson? Joelson? Começa. Porque eu não tenho Começa. ficha, Não, eu mas- não tenho caneca Não, gente. de água, eu não tenho nada, sabe? Então, assim, se me faltar Olha, eu voz, eu divido a não minha tenho com nenhuma você. água pra poder... Divido a minha com você. Joelson. Que isso? A Bíblia diz que nós temos que dividir o pão, a água. Mas não a babada. Eu Não, quero tudo nenhuma. bem, não. Então, vamos seguindo. Vai. Bom, é porque eu anoto porque eu não tenho confiança de TDAH. ficar... Não é TDAH, porque às vezes foge as palavras. É a E eu psicóloga que tá prefiro- dizendo. É a Bom, psicóloga. Então se eu tenho a palavra aqui, já me dá uma segurança, entendeu? Ok. Bom, Não vou te interromper mais, tá? Já interrompendo. Eu tô Continua, pensando- Joelson. Vai. Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre Atos capítulo 1 e a gente vai falar sobre, para ser mais específico, essa questão da ascensão de Jesus. E a gente tem que entender que o capítulo 1, ele marca um período da igreja muito importante que foi o início da igreja, porque depois que o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, daí eles vão em todo mundo, pregam o evangelho e fazem lá o que Jesus veio para, de fato, para ensinar, que foi que o evangelho fosse até os 4 cantos da terra. E o que me chamou a atenção foi no versículo 11, porque assim que Jesus ele ascende, é como se estivesse voando, né? Ele vai para os céus, tá? Os discípulos estão ali contemplando aquilo, e a Bíblia fala aqui que 2 varões de branco, eles estavam ali e falaram o seguinte: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes. Ou seja, aqui está um prenúncio, né? Que Jesus ele voltaria da mesma forma que ele subiu. Ou seja, ali já estava marcando o início e também já estava nos dizendo que Jesus ele vai voltar. Então, ali começou tudo. E nós somos cristãos, nós temos que ter isso bem vivo no nosso coração. Que Jesus, ele vai ter o grande dia que ele vai voltar. E como está a nossa vida em relação a isso? Será que a gente pensa nisso? Nós estamos nos preparando para esse grande dia com a nossa vida no altar, com a nossa santidade, porque às vezes a gente faz tanta coisa, a nossa vida é tão corrida e a gente esquece do tema central do Evangelho, que é quando Jesus voltar, a gente subir com ele. Simples assim, né? O que a gente está fazendo para que isso, para nos preparar para esse grande dia que já estava prenunciado ali. A santidade, ela tem que ser buscada, né? E ela é um processo. A santidade é você estar cada dia ali se purificando, se renovando no Senhor, buscando viver uma vida inteiramente para Ele. Então, precisamos buscar isso. E é um processo. Ela tem uma função ali quando você aceita Cristo, no decorrer da sua caminhada também. E ela só se completa de forma integral lá na eternidade, né? Com o corpo glorificado. Mas para buscar essa santidade, a gente precisa entender também que o Espírito Santo, como a gente vai ver em Atos 2, né, a descida do Espírito Santo, ainda estamos em Atos 1, mas aqui já fala sobre essa promessa, que aqui, ó, esperassem a promessa do Pai,
que disse a ele, de mim ouvistes. Aqui Jesus está falando que havia essa promessa, por isso os discípulos tinham que ficar ali, permanecer. E o Espírito Santo é quem vai capacitando você também para que você possa buscar a santidade. Você pode buscar no Senhor e pedir, né? Deus meu, eu não quero pecar. Né? Não é só você buscar a Deus, claro, você pode buscar a Deus em arrependimento, você deve, inclusive, estar sempre se limpando, mas você pode pedir ao Senhor também essa direção para você não ir em direção ao pecado, para que você não viva ali caindo diversas vezes, né? Reiterando o mesmo erro, sempre a mesma coisa. E aí fica essa questão também, essa reflexão para você, como é que está a vida espiritual, né? Porque nós precisamos cuidar disso também. Tem uma frase do Tozer, e ele fala assim: se Deus tirasse o Espírito Santo desse mundo, boa parte daquilo que a igreja está fazendo iria prosseguir como se nada tivesse acontecido e ninguém notaria a diferença. É uma frase muito forte. Sim, sim. Exato. Muito forte, mas além de trazer isso não para a igreja, mas trazendo o entendimento para a nossa vida, e se tirasse o Espírito Santo? Será que muita coisa ia continuar normal? Será que muita coisa ia continuar da mesma forma? Não. Que você faça essa reflexão, porque se você para e reflete, acho que ia mudar muita coisa não. Então aí temos um problema. No momento que você não consegue ali falar com Deus, quem é que leva suas petições? Quem é que conhece o que você está sentindo? Aquela música que fala, Espírito Santo, ore por mim, Sim. leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Quando você nem sabe mais o que orar, o Espírito Santo continua a oração. É ele que continua a oração por você, é ele que leva para Deus aquilo que você está precisando. Sim. Quando você precisa de um consolo, quem é que consola? Quando alguém perde um ente querido, a gente fala o quê? Que o Espírito Santo te console. É extremamente importante na vida do cristão. Sem o Espírito Santo, acho que a gente não seria nada. Quero muito chegar nessa... Esse vai ser o capítulo 2, né? Isso. Porque... De quarta-feira. Não, quarta não, sexta-feira. Ah, não, porque queria já entrar nisso. Não pode entrar no assunto, mas a gente deixa esse spoilerzinho. Mas a gente leva aqui a reflexão da importância do Espírito Santo na vida do cristão. E se você reflete e acha que não é importante, ou que se isso fosse tirado nada mudaria, como diz aqui a frase, então nós temos um problema aí. Precisamos buscar o Espírito Santo, como a Laísa disse. Se não fosse por ele, quem seria o amigo consolador? Quem seria aquele que nos guardaria de pecar também? E ali aconteceu tudo. Você vê que tudo só começou a acontecer depois da descida do Espírito Santo, porque se você vê Pedro, até mesmo no dia da ressurreição de Jesus, que muitos ali achavam que o corpo tinha sido roubado, eles não entendiam ainda que Jesus tinha que ele ia ressuscitar até aquele momento. E Pedro, depois da descida do Espírito Santo, depois da ascensão de Jesus, você vê pessoas totalmente diferentes, transformadas, e depois a gente vai ver o que aconteceu por causa disso, né? Sim. E é isso que a gente vê na igreja hoje em dia. Às vezes a pessoa entra na igreja de um jeito, e aí depois que ela se converte ali verdadeiramente, depois que ela recebe o Espírito Santo, muitas pessoas falam assim: nossa, Júlia, mas você tá diferente, você não era desse jeito. Por que ela não era desse jeito? Porque antes ela não tinha o Espírito Santo e agora ela tem, habita nela. E é por isso também a importância da gente buscar o Espírito Santo quando a gente está na igreja. Não é somente aceitar Jesus, né? Mas nós precisamos ter o Espírito Santo. E um dos sinais é quando a gente fala em línguas, né? Mas a importância de ter o Espírito Santo em você, porque você se torna diferente. Foi como o Johnson falou, Pedro ficou totalmente diferente depois da descida do Espírito Santo. Então essa transformação a gente se dá devido ao Espírito Santo na nossa vida. E foi isso que capacitou eles para fazer essa obra, né? No versículo 8 fala: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre nós. A gente vai estudar isso. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Eles iam ser testemunhas aqui em várias partes, né? Tem até um estudo sobre isso. Mas quando a gente fala que ser-me-eis por testemunhas, isso só veio por intermédio do Espírito Santo. E ali, nesse momento, começa a missão global dos discípulos e nossa missão também como discípulos do Senhor Jesus. Dá em continuidade. E sabe qual uma questão interessante? E Jesus queria que eles começassem por ali, né? Dali iria para os outros pontos do mundo. Só que até um pouco antes disso, eles estavam perguntando: Senhor, mas será que é agora que o Senhor vai restaurar Israel? Não sei o quê. Ou seja, eles estavam focados naquela promessa de que o Messias ia restaurar Israel e acabar com os inimigos romanos e tal. Só que Jesus, ele abrangeu isso quando ele falou: não, vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão levar o evangelho. Ou seja, abriu o leque da missão deles. Eles tinham uma missão, ou seja, outras palavras, que acho que não sei se é no versículo 2 ou 3, que Jesus falou: não importa o tempo, né? Vocês têm que focar naquilo que eu vou mandar vocês fazerem.
Então, eles estavam com os olhos em algo, só que a missão deles era outra. E, de fato, é o que Deus queria que eles fizessem. Quando a gente está na nossa missão, Deus, Ele capacita, Ele nos enche para que a gente possa ir além, né? E achavam até que esse reino que Jesus iria trazer era algo físico, né? Era algo contra os romanos. Mas o próprio Jesus falou de que eram coisas espirituais, era um reino espiritual, não era nada dessa terra, mas algo celestial. E essa visão também das coisas espirituais, ela vem através do Espírito Santo. Aqui, se a gente fosse abordar de cada tópico sobre o Espírito Santo, a gente ficaria horas conversando. Mas só para você entender, mais uma das funções, digamos assim, né, seria abrir ali com clareza as coisas espirituais. Você pode, muitas vezes, né, trazendo para o seu cotidiano, ler a Bíblia e não entender nada. Não entender a letra, entender a história. Tá, pode ser muito boa a história, mas o entendimento, né? Qual que é a revelação que a palavra tem para trazer para a sua vida, para o seu contexto? Isso aí é por intermédio do Espírito Santo. Por isso que às vezes a gente vai até na igreja, escuta o pastor pregando e fala assim, nossa, mas eu já li isso daí 1000 vezes e não entendi isso que ele está falando. Mas por quê? Às vezes o pastor está mais ligado com o Espírito Santo que você. O Espírito Santo revelou para ele ali uma coisa diferente naquela passagem. Eu achava muito engraçado que lá em Brasília tinha um pastor, que é meu sogro, hoje ele está na África do Sul, mas quando ele pregava, às vezes ele passava assim, 2 semanas pregando o mesmo versículo. Ele pregava o mesmo versículo na quarta, na sexta e no domingo. Na quarta, na sexta e no domingo. E todas as pregações tinham uma coisa diferente. A gente já ficava assim, gente, não é possível. O que mais ele vai tirar daí? Premeu assim de entendimento. O que sair? A gente vê o próprio missionário. Ele pega um versículo e divide ele assim, faz um mergulho. Eu falo, meu Deus. Mas será que ele, humanamente falando, ele seria capaz de fazer isso? Que revelação. Eu já vi um exemplo de uma pessoa que humanamente tentou. Aí eu ouvi falando que a pessoa pegou aquele trecho que fala, ora, tem um versículo que fala, ora, a fé é o fim fundamento, acho que vocês esperam, não lembro. Sei que começa com ora. Aí a pessoa, ora, viu? Tem que orar! Só que não era hora de oração. Tá aí a importância, gente, de você orar antes de ler a Bíblia. Pede para o Espírito Santo tirar a venda. Não, e a importância de você saber interpretar seu texto também. Também. Ora, irmão. Misericórdia. Mas isso de orar antes de ler a Bíblia é algo muito interessante. Sim. E que talvez muitas pessoas não façam. Isso abre o entendimento. É como tem uma frase que diz isso, né? Que você lê a Bíblia Sagrada é como você ler ela com um autor do seu lado. Então, isso tem um peso absurdo. Por quê? O Espírito Santo pode te explicar qual é o real sentido daquilo, né? Porque tem gente que lê e inventa uns negócios assim, é complicado, tem que tomar cuidado. Mas o Espírito Santo dá a interpretação correta dos fatos, então é extremamente importante. E com você já aconteceram, tipo de você tá passando por uma situação de decisão e você fala, não sei o que fazer, mas eu vou pedir aqui direção a Deus, aí você vai lá, medita, Deus fala, você não fala, vai contar do envelope de novo, Não, né? mas tem várias, já aconteceu várias. É porque eu contei uma vez que aconteceu, desdenharam do meu testemunho. Eu já escutei. Não vou falar hoje não, mas outro dia melhor eu vou falar. ouvir, não. Meu testemunho porque foi algo pessoal que Deus falou comigo. E acontece isso. Mas quando Deus ele vai e fala com você, você fala... Não vou contar isso não. O pessoal tá curioso. Não, esse foi uma de várias. Vai, conta logo, Joelson. Não vou contar não, porque eu não vou contar... Não, porque tá nesse contexto. Então, olha só, porque Deus falou comigo o seguinte, eu era adolescente e ia fazer uma prova... ia fazer prova na faculdade. Queria beber uma água. E eu acordei, faltava acho que 1 hora pra ir pra faculdade, acordei atrasado e eu tava sem dinheiro de passagem. Aí veio no meu coração, na minha mente, tem um envelope coração lá, enganou. tem Mais do que todas as com uma coisas. oferta na Bíblia. Aí eu falei, opa. Aí veio uma palavra no meu coração. Foi com oferta? Deus, eu socorro bem presente na hora da angústia. Veio essa palavra, falei, peguei, paguei a passagem, depois devolvi, Deus me abençoou. Tu devolveu mesmo? Devolvi, mas veio no meu coração a palavra antes, tá? Tem que ter uma palavra, tá? Foi Deus que falou mesmo. Bom, e depois disso, finalizamos. Mas de tudo por tudo, não toquem na oferta do Senhor, tá? Não toquem no dízimo, devolva o dízimo certinho, não toquem na oferta, beleza? Se mantenham fiéis ali, Malaquias 8 fala sobre isso, medita lá. Vamos lá. Obrigado pela sua participação. Esse foi o nosso podcast bíblico e o nosso primeiro programa do Já É. Valeu, Juliana Nobre. E agora já era. Laísa. O nosso... Que?
Já era, já estamos de no ar. hoje. Já Corta, gente. de hoje, entendi, de entendi. hoje. É. Quarta-feira tem mais. Por Aí hoje vocês é só, estão- já era. Uma interpretação, gente. É verdade, o louco interpretou. Mas quarta-feira estaremos de volta às 14 horas. Isso aí. Grande abraço pra vocês, meus amigos. Deus abençoe e até o próximo. Tchau. Já é. Valeu! Nosso podcast Bíblico, a gente aprende muito fazendo isso.